lá. Ok. Então, oficialmente, boa noite a todas e a todos. Agora só tem todas, né? Mas todos que vão assistir a esse vídeo posteriormente. Eu estava dando uma olhadinha lá no WhatsApp, conversando com o Rodrigo. Tá certo, Ariane. Não, assim, até eu olhei, né, o WhatsApp não teve muita interação mesmo. Aliás, não tivemos interação. Teve alguma coisinha lá, mas não foi pergunta nem nada. Então, eu preparei algumas coisas aqui para a gente conversar, baseado nas coisas que são mais comuns de eu ver no dia a dia. Dúvidas e práticas e comportamentos que eu percebo que são mais comuns de acontecer, e aí fica mais fácil da gente dar uma orientação mais genérica, e aí fica guardado para assistir quando tiver interesse ou quiser revisitar um conceito ou alguma informação. Então, antes disso, como assim, quem está agora aqui ao vivo são todas que já têm filhos. Não temos ao vivo, por enquanto, nenhuma gestante. Mas eu gostaria de falar alguma coisinha sobre o que eu normalmente costumo conversar com as mulheres que estão vindo em última consulta antes do parto, tá? Que é algo que vai servir para vocês que estão aqui, já que os bebês já estão no colo e que eventualmente estão amamentando. Eu já falei individualmente com vocês, né? Tem esse conceito dos 1000 dias. Então, para quem está grávida, é bem importante o cuidado com a alimentação, por conta da matéria-prima, né? Dos nutrientes que você está ingerindo e que vai compor o corpinho do bebê. Mas a reflexão que eu gostaria de trazer aqui no sentido da gestação, é que, assim, o cuidado com a alimentação nesse período imediatamente pós-parto, ele vai muito além da necessidade do bebê. Que aí o bebê nasceu e todo o nutriente que passava, então, direto, né, da circulação da mamãe para o corpinho do bebê, vai agora passar via leite materno. E, obviamente, em casos onde não dá para amamentar, a gente utiliza a fórmula, às vezes faz por dentro e faz por translactação, enfim, é sempre possível isso. Mas o que eu queria trazer de reflexão é assim, além do bebê, a mulher que acabou de parir, ela precisa de um cuidado bem especial, porque ela está com uma feridinha no útero. No lugar onde a placenta estava acoplada, aonde o sangue da mãe estava passando para a placenta e chegando até o bebê, levando nutriente, agora precisa de cicatrização. E uma coisa que eu vejo com muita frequência mesmo, é, especialmente em primeiro filho, e aqui a Meia é de primeiro filho, a Marcela é de primeiro filho, a Carla teve só uma, a Ariane acho que tem só a Cecília também, né? Então, especialmente as mamães de primeira viagem ficam muito assim, e agora? Chorou, é cólica, é fralda suja, é fome, só quer falar. E todo esse universo, assim, tem rede de apoio, não tem rede de apoio, estou com privação de sono, como é que eu lido com tudo isso? E é muito comum eu ver pessoas, né, mulheres nessa situação, não conseguindo se alimentar direito. E o corpo dá um jeito de garantir uma boa estrutura de leite materno, às vezes às custas da saúde da mãe. Então, todas vocês agora, aqui já passaram dessa fase. Então, agora o cuidado é para o bebê, para a nutrição de vocês, mas pensando na composição do leite materno, porque esse processo de recomposição desses tecidos que foram modificados, né? Eu não gosto da palavra feridos, mas isso dá uma ideia do que eu quero dizer. Foi modificado, ele estava de um jeito, ele se descolou, fez uma lesão ali, e que precisa de cicatrização. Então, esse convite
a essa rede de apoio importantíssima nesses primeiros momentos pós-parto e nesse comecinho da vida do bebê também. Aqui temos bebês de 2 meses, 4 meses, 8 meses, a Dani que tem a pequenininha que é um pouquinho mais velha, né? É 1 ano, é a mais velha do grupo aqui. Mas é importante, gente, não descuidar do autocuidado. Porque se a gente não está bem, eu falo como mãe, se a gente não está com uma boa estrutura, a gente não tem energia para desempenhar tudo que é esperado da gente, e nem aquilo que não é esperado, mas que é necessário mesmo, né? Dar banho, trocar fralda, eventualmente dar uma arrumada na casa, e a próprio cozinhar, né? Então, eu falo assim, em vez de ficar fazendo chá de bebê, eu vi uma das mães que falou de chá de bênção. Eu amei essa história de chá de bênção, né? Então, bênçãos para a mãe que vai parir. Mas chá de comida, que eu não sei como é que a gente chamaria, um momento antes do parto, que as amigas, os familiares possam vir e cozinhar, mas isso também pode ser feito depois do parto, em qualquer momento da vida de vocês, especialmente para quem não tem familiares muito perto, é muito legal que se tenha assim uma rede de amigos. Olha, dá para você cozinhar uns feijões para mim, para eu deixar no freezer, dá para fazer um pouco de arroz, dá para alguém providenciar. O supermercado é fácil, porque hoje, né, depois era pós-Covid, as compras online estão muito mais fáceis. Mas a produção do alimento, às vezes, fica prejudicada. Então, um simples arroz com feijão acaba virando um problema de ser preparado. Então, a nutrição dessas boas relações, de ter amigos, vizinhos, algum apoio para ajudar vocês, as famílias, né? Vocês e os maridos e os parceiros e parceiras que estão nessa empreitada, especialmente de primeiro filho. Então, a mensagem é: não descuidem da própria alimentação, né? Porque depois dos 6 meses, como algumas das crianças já estão aqui, na introdução alimentar, a gente vai ver que o nosso comportamento vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa criança, para ela olhar e abrir a boca e mastigar, para ela se interessar por determinado alimento, para ela se interessar por tomar água, para ela ter todo o aprendizado em qualquer nível. Aqui o nosso nível é de alimentação, mas até um bom dia que você dá para um vizinho do prédio, um vizinho de rua, como você trata, eventualmente, alguma pessoa que te ajuda em casa, né? A criança aprende se você trata com respeito, se você trata com carinho, ou se você é uma pessoa mais fria, não fala bom dia, a criança vai replicar o nosso hábito. Então, neste momento, no quesito alimentação, é extremamente importante a gente fazer boas escolhas alimentares, porque a gente não vai fazer a criança comer, sei lá, abobrinha se a gente está comendo batata frita. Não vai rolar. No comecinho da introdução alimentar, até pode ser, porque a criança ainda não está fazendo as associações. Mas até antes do primeiro ano de vida, se você, né, no caso, alguém opta por comer batata frita, a criança vai querer aquilo que você está colocando na boca. E uma palavra que eu sempre procuro conversar e explicar, é importante vocês terem isso gravado. Não digam a criança não gosta, porque especialmente na idade das que estão aqui, exceto a da Carla, que é um pouquinho mais velha já é bem mais mocinha, né? Que ali na idade da Ana Clara, vai ser assim uns 4 anos, né, Carla, que eu acho que a Ana Clara tem, não tenho certeza, assim. Mas nessa idade já tem um pouco mais de preferência. Os bebês, até a idade assim de 1 ano e meio, ainda não tem preferência. Então, não usem a palavra a criança não gosta. A criança está enjoada. Ela não quer
ela prefere, ela está explorando, ela está aprendendo a comer. Porque se a gente fala, a criança não gosta, a gente tende a não fazer algo que alguém que a gente ama, né, não gosta. Então, meu filho, ele não gosta que eu chamo ele de filho. Eu vou falar, então, se ele não gosta, eu não vou chamar ele de filho, certo? Se ele não gosta, ele vem na minha casa, ele não gosta de café, eu não vou fazer café. Mas se ele prefere não tomar café, isso me dá abertura de, talvez ele aceite, eu possa fazer. Tá? Então, nesse sentido de, quando a gente usa a palavra não gosta, isso parece bobeira, gente, mas não é, porque é um vocabulário do adulto. E se eu amo alguém e a pessoa não gosta, eu não vou querer fazer aquilo para não desagradá-la. Então, não evitem usar essa palavra, especialmente para os bebês, para as crianças bem pequenininhas, né? A criança não gosta, ela ainda não explorou, ela ainda está na fase de aprendizado, ela ainda não conhece, tá? Para dar esta possibilidade da gente oferecer uma segunda, aí a criança não tem interesse, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Ontem eu atendi uma família, a criança está com 1 aninho. E o pai, como é uma criança que está com uma situação delicadinha de ganhar peso e tudo mais, o pai, assim, achou uma estrutura que a criança come, e aí está engajado em, assim, vamos fazer, está engajado em colocar um cereal, uma leguminosa, mas a criança está comendo sempre a mesma preparação, e os 2 legumes que a criança, entre aspas, aceita. E fora de hora. Então, chega para almoçar, a família almoçar, a criança não quer comer, porque ela encheu a barriguinha daquilo que ela está aceitando bem. Então, às vezes, a gente acha um caminho, porque a criança ainda está nessa fase da exploração, está nessa fase aí, prolongando um pouco mais esse interesse pelos alimentos, e a gente fica angustiado mesmo, não está ganhando peso, não está se desenvolvendo, está se desenvolvendo. Então, é uma fase normal, e não, cuidado para não fazer isso, assim. Eu achei uma coisa que a criança gosta, eu dou só aquilo. Fica mais fácil para a gente, para o nosso coração. Mas aí a gente não dá oportunidade de um aprendizado motor, de um aprendizado sensorial ampliado, da textura, da cor, do cheiro, da percepção na mãozinha, do ouvir, né? Você vai comer cenoura, você vai beber água, você está com uma melancia. Olha, o papai comprou jiló. Todo esse aprendizado auditivo que a criança tem também. Para quem ainda não tem a introdução alimentar, eu acho que aqui, a mais perto aqui, que está ao vivo, é a Marcela. O bebê, assim, eu vou generalizar, não vou falar específico desse caso, porque vai pegar o que eu quero falar. A criança está lá com 5 meses, pertinho aí de 6 meses. O que dá? A gente não dá brinquedos na mão da criança? O que pode ser oferecido para essa criança para que ela possa explorar? Pode dar comida. Você pode pegar um pimentão inteiro, uma berinjela inteira, uma laranja inteira, limão, frutas que, assim, a criança, por exemplo, vai dar amora, esmaga, né? Mas frutas com casca, frutas que a criança, assim, sem dentinho, não tem condição de morder e arrancar um pedaço, né? Para ela, não exatamente brincar, mas você pode, assim, deixar os legumes lavados, as frutas lavadas, essas que não espreme com a mãozinha, e aquilo ser um aprendizado de cor, de textura. O pimentão é lisinho, a casca da laranja é mais rugosa, deixa eu pensar em outro alimento, a cenoura é comprida, o melão desses menorzinhos é redondo, e por aí vai. Então, também tem esse aprendizado que dá para começar antes da introdução alimentar, visando a introdução alimentar. E da mesma forma, para as crianças maiores, isso dá para ser feito. É dia de compra, vamos todos ao supermercado. E a criança tem a oportunidade, ainda é um bebezinho de carrinho,
ou está no canguruzinho, ou está no carrinho, ou já anda. Eu vou aqui em Campinas na feira de orgânico de domingo, e não raro eu vejo os catatauzinhos ali, criança que eu olho e falo, essa criança tem quase 2 anos, 1 ano e meio, 2, está ali andando bem assim, sabe? Mas está ali, tocando, as maiorzinhas de 2 aninhos está ali escolhendo tomatinho nas cestas, né? Tem barracas que tem cestas mais para baixo. Então, isso é um aprendizado muito importante da gente estimular as crianças. Vai no hortifruti, leva a criança junto, passa na banca e fala, olha, isso é jiló, isso é beterraba, isso é banana, isso é abacate, para a criança ter esse aprendizado, esse interesse, essa curiosidade. Tem vários nenês na internet que a gente vê isso é treino. É lindinho, mas dá um trabalho lascado. A gente vê os vídeos que os pais colocam no final e acha que a trajetória foi fácil, mas não é fácil. É um trabalho de muita perseverança mesmo. Então, eu convido, assim, a reflexão das escolhas alimentares, porque, gente, a gente tem um cenário de doenças, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças do estilo de vida, sobrepeso e obesidade, diabetes, hipertensão, alguns tipos de cânceres, que vêm exatamente de erros, assim, de maus comportamentos, especialmente alimentares, né? Claro, fumo, álcool, falta de exercício físico, exposição a, sei lá, radiação, a poluição e tudo mais. E a prevenção disso tudo começa nessa fase do bebê de 2 meses, do bebê de 4, do bebê de 8, do bebê de 1 ano, do bebê de 4. É isso. A alimentação da gente vai fazer diferença na nossa capacidade de envelhecer e poder ter mais paciência, mais resiliência, com todo o processo que as crianças estão passando. Então, não desistam de vocês e não desistam, parece forte o que eu vou falar, né? Desistir dos filhos. Eu sei que ninguém aqui está desistindo dos filhos, mas a hora que a gente escolhe o caminho mais fácil, às vezes a consequência lá na frente não é uma coisa que a gente gostaria de colher. E a gente, às vezes, só vai perceber lá na frente. Não fizemos com a intenção de não colher uma coisa positiva, mas acaba que é o que pode acontecer, tá? Então, queria trazer essa reflexão sobre as escolhas alimentares. Falei disso lá da mulher que acabou de parir, né, que tem essa feridinha ali, essa lesão no útero para poder, e se fez cesárea ainda, não só essa parte onde houve anidação, né, onde houve esse crescer, onde a placenta enraizou, se tem uma cesárea, eu ainda tenho o útero que foi cortado, todos os tecidos embaixo da pele que foram cortados, músculos e tudo mais, e para cicatrizar. Então, comecei a falar tudo isso por causa disso. E aí, veja que é um assunto tão amplo que eu poderia, assim, ampliar para a gente, independente dos nossos papéis de pais ou de mães, tá? Eu convido vocês, assim, vocês estão tendo a oportunidade de passar por nutricionistas, né? Nutricionistas como vários colegas que eu tenho nessa pegada de fazer educação alimentar, de consciência alimentar, porque a gente é um agente de transformação. A gente está vendo aí essa notícia dessa semana de ondas de calor, tudo isso, essas mudanças climáticas, têm um comportamento nosso, né? Dos plásticos que a gente joga no lixo, de quem eventualmente consome carne, de quem, assim, enfim, como fala, corta a árvore, né? Como fala? De desmatar as coisas, né? Então, em última análise, o que a gente coloca no nosso prato influencia nesse clima todo, nesse calorão que está previsto de vir aí, nesse calor que está agora, né? Eu estou com o ventilador embaixo de mim aqui, porque está muito quente. Tá bom? Fala, Dani, querida.
Tá no mudo, a sua... Tá no mudo. E, Dani, não conectou o seu áudio, tá? Tá mudo, já não tá mais no mudo, mas não tá conectado o seu áudio. É alguma configuração aí. Tá mudo. Desmuda ele, desmuta ele. E agora? Opa, vamos lá. Devia ser o fone. Então, sobre essa questão dos bebês demonstrarem preferência, entre aspas, né, por algum alimento, e a gente tender a dar sempre aquele alimento, eu queria te fazer uma seguinte pergunta, porque a gente faz isso parcialmente aqui, até por uma discussão entre eu e o Maurício, porque assim, eu também acho, a Violeta, por exemplo, ela ama tofu e ama arroz. E a gente, se a gente der arroz com tofu, a gente sabe que ela adora. Mas aí, por exemplo, aí eu sempre tento um dia, faço uma comida completamente diferente. Eu fiz feijão, abóbora e alface, e aí a gente oferece no almoço, aí ela não gosta. Aí a minha pergunta é o seguinte: aí quando chega na hora da janta, o Maurício falou: não, já que ela não, a gente no almoço a gente ofereceu tudo de diferente, vamos na janta oferecer aquilo que a gente sabe que ela vai comer, o arroz com tofu, para garantir pelo menos uma refeição do dia. E aí eu às vezes fico assim, mas não seria legal a gente oferecer de novo outra coisa diferente? É porque aí depois, como ela mama muito, ela acaba mamando. Então, minha pergunta é: seria legal, talvez, não tem problema se uma vez por uma refeição por dia a gente oferece aquilo que a gente sabe que é certeiro, ou é legal ficar 1, 2 dias oferecendo tudo coisas diferentes para depois voltar? É essa medida que eu quero saber, porque ficou claro que, tipo assim, chegar toda a refeição, como você deu o exemplo de um caso aí, oferecer sempre a mesma coisa, não faz sentido, a criança nunca vai ter contato com outro alimento. Mas, assim, essa refeição que a criança gosta, qual é a frequência máxima, assim, que a gente pode oferecer? Acho que você entendeu minha pergunta, né? Tipo assim, eu posso... O ideal é que eu fique mesmo assim, cheguei a oferecer almoço, ela não aceitou, o que eu ofereci na janta, uma outra coisa, ela também não aceitou. Então, assim, e aí... E assim, antes de te responder, eu queria pedir, assim, o que eu falei, cuidado com a palavra gosta, não gosta. A Violeta é muito novinha para gostar ou não gostar. Ela prefere, ela ainda não entendeu, ela ainda está explorando, né? Porque senão a gente fica nessa preocupação. E assim, obviamente a resposta não é uma resposta, não tem receita de bolo, né? O que eu imagino, né? Que assim, ela sabe que ela não come e que uma hora ela vai ganhar. É um condicionamento. Se você faz todo dia a mesma coisa, pense em você, Dana. Todo dia você faz a mesma coisa, daqui a pouco você está fazendo sem pensar, porque entrou no automático. Né? Se você cozinha todo dia do mesmo jeito, à mesma hora, isso entra no automático. Então, o que talvez seja interessante, ela está ganhando peso, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, a gente já conversou sobre isso. Talvez explorar mais. Vamos explorar? Em vez de dar arroz e tofu, vamos dar arroz e feijão? Vamos dar tofu e milho? Entendeu? E não necessariamente, não todo dia arroz e não todo dia tofu, mas assim, explorar de outras formas também, porque se ela gosta de arroz e tofu, assim, uma refeição, ela vai comer arroz e tofu, pelo menos, vai entrar no condicionamento. E não é fácil, Dani, não é uma resposta que eu estou falando assim, pode ser que funcione com você, pode ser que não funcione. A minha recomendação é que vocês não desistam de oferecer outras coisas. Sigam insistindo, é a mesma coisa com salada. A criança não gosta, ela cospe. Eu já exploro isso um pouco mais, mas isso. Aí ela cospe, então não vou dar. Se não vai dar, ela não vai ter oportunidade de aprender. E se ela não aprender agora, vai ser mais difícil aprender no futuro, né? Isso para qualquer alimento. Então, não desista, não desista. Ela é muito novinha para... Não gosta, então vamos dar arroz com tofu, pelo menos numa refeição, para garantir. Ela está comendo fruta, está comendo aveia, está comendo castanha, está comendo outros legumes, come outros cereais, come outras leguminosas, assim, um pouquinho que coma, mas come. E está indo bem.
Sim, uma coisa que, na verdade, a gente acaba dando quase todo dia é tofu, que ela gosta bastante. E aí, mas eu também acho que talvez o ideal, então, seria a gente não dar tofu todo dia, né? Não dá tofu todo dia, rodizia, experimenta o tempê, experimenta um bolinho de feijão branco em nuggetzinhos, assim. Eu tenho dado essa recomendação para algumas mães que tem funcionado. Fazer bolinhos, assim, bolinhos bem pequenininhos, assim. Faz bolinhas, assim, e passa na frigideira, ou quem tem air fryer, passa na air fryer, porque fica, inclusive, lúdico da criança comer, pegar, né? É explorar, dá um trabalho, gente. Aí eu sei que é super frustrante. Você foi lá, se dedicou, cozinhou, levou tempo que você não tem, a criança vai lá e não come. Você fala, ah, meu Deus. Por isso que é bom ter a mesma refeição, a alimentação da família. Porque se a criança não comeu, os pais vão comer. Tá? E aí, gente, eu vou aproveitar do que eu acabei de falar para a Dani sobre esse negócio de cuspir, né? Em relação a... Se mais gente quiser abrir a câmera, se vocês não tiverem assim, pode estar com bob, com toalha no cabelo, mas ficaria mais legal se vocês aparecessem. Estou super feliz que a Dani está aí, pelo menos alguém, né, junto de face comigo, mas fiquem à vontade. É muito comum, assim, a Violeta está com 1 aninho e pouco, né, Dani? Então, é muito comum, chega na consulta de 8, 9 meses, eu falo assim, tá dando salada? Tá dando verdura? Não, não tá dando. A gente dá, mas ela cospe, ou eu não sei como dar. Isso é muito comum e é uma dúvida legítima, né? Especialmente de primeiro filho. Primeiro, antes de nascer os pré-molares, aí que vai nascer por volta de 1 ano e pouquinho, algumas crianças um pouco mais para frente, não vai rolar de mastigar a folha. Pensa, gente, a gente não mastiga a folha aqui na frente, e se a gente puser um pedaço grande de folha na boca, não tem como mastigar. A criança é isso, então se ela não tem repertório para mastigar, ela vai cuspir. Não quer dizer que ela não gostou. Eu falo isso muito, gente. Acho que quase toda consulta de bebê eu falo isso. Se a criança cuspiu, qualquer que seja, não é sinal que ela não gostou. Ela pode não estar afim daquele sabor, ela pode ter errado o timing o movimento da língua para trás, a língua foi para frente, ela pode não ter repertório de dente, ela pode estar enjoadinha, pode, assim, ter várias possibilidades. Mas, especialmente nas folhas, isso é algo que eu vejo bastante, os pais falarem, ela cospe, a criança cospe, a criança cospe. Cospe porque não consegue mastigar. Então, a gente pode dar verdura desde a introdução alimentar. Nesse caso, quando é um bebê pequenininho, a gente faz a verdura picadinha bem pequenininha. Então, Ana, como que eu faço? Eu pego uma escarola, um espinafre, uma couve, uma selga, um repolho, eu refogo, eu pico, refogo, no pratinho eu pico mais ainda, o garfo e com a faca. Para a hora que for para a boquinha, o pedaço bem pequenininho ter condição de ser engolido e, obviamente, não causar o gag, né? Porque se ficar um pedaço, por exemplo, imagina um talo grande, mais duro, de repolho, e que não ficou bem picadinho, e vai entrar na boquinha da criança e vai fazer gag, tá? É difícil engasgar. Entalar, vai entalar uma uva inteira, um tomatinho cereja, por isso que a gente fala para cortar na longitudinal, né? Não no sentido assim, a bolinha tá assim, normalmente as uvas são mais assim, compridinhas, né? A gente corta nesse sentido, para conseguir passar. Então, cuidado com essa história de que a criança cospe porque não gosta. Cuidado com a palavra criança não gosta. Cuidado, gente, cuidado, porque isso leva a gente a ter um comportamento de evitar de oferecer o alimento para a criança. A criança rejeitou, você pula um dia, até agora, assim, não rolou mamão. Dá daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 5 anos, uma hora vai aprender a comer, tá? A gente tem exemplo aqui de adulto, o Rodrigo não comia... O que você não comia, Rô? Era figo? Você não... Falava, não, não quero. Caqui? Não... Caqui. Falava, Rodrigo, mas não dessa idade, né? 20 e poucos anos assim, Rodrigo, experimenta. Não gosto. Leite vegetal.
Não tomava. Até o dia que comeu aqui, adorou, né? Depois de adulto, veja só. Então, acontece com as mães de adultos também, né? Isso é comum, gente. Não desistam de experimentar para criança. Eu sei que aqui, quem tem filho mais velho, a Carla, o Thiago tem filho mais velho assim, né? Nossa, super mais velho, 4 anos, 5 anos, assim, super velho. Já são sêniors aqui do grupo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa que eu queria mudar de assunto? Uma coisa que eu queria falar para vocês, reforçar, especialmente, nem é especialmente, eu ia falar especialmente na introdução alimentar, é reforçar grupos alimentares. Até crianças que vão para a escolinha, acho que não é só na introdução, não, porque eu estou vendo, assim, crianças, assim, 1 aninho está indo para a escolinha, ou para a creche, ou para o berçário, ou crianças maiores, aí 2, 3, 4 anos indo para a escola, e a questão dos cardápios na escola. Então, eu queria reforçar, se alguém tiver dúvida, me chama no privado, pede para o Rodrigo, para a tabela dos grupos alimentares. É importante a gente saber a qual grupo alimentar aquele alimento pertence. Porque eu vejo, assim, é muito comum falar assim, eu faço bastante legumes, brócolis, cenoura, mandioquinha, cará, chuchu. Então, desses todos aí, mandioquinha e cará não são legumes. Eu não troco um chuchu por mandioquinha, cará, inhame, mandioca, batata. Não troco, eles não são intercambiáveis. Eles são de grupos diferentes. Então, isso não está no grupo dos legumes, isso está no grupo dos tubérculos. E na fração do pratinho da criança, ele equivale ou ele estaria presente junto com o arroz, junto com os cereais, tá? Isso é bem importante, porque eu, lamentavelmente, eu não sei os meus colegas nutricionistas aonde estão com a cabeça de fazer cardápio de criança, que eu vejo lá, arroz, feijão, purê de batata e saladinha. Será que ela pensou que purê de batata é um legume? Espero que não, né? Mas está ocupando o lugar de um arroz, feijão, um chuchu refogado e uma saladinha. Arroz, feijão, uma abóbora e uma saladinha. É o cardápio básico de uma creche, sendo que as crianças onívoras recebem a carne. Às vezes a carne vem com a batata e com a cenoura, e aí já considerou que tem os legumes ali, né? Então, é complicado, dependendo da escola, dependendo da creche. Mas eu queria chamar essa atenção, porque não raro, mesmo em adultos, né? Eu estou ali fazendo a anamnese de um adulto, o que você está comendo? Eu como um arroz, eu como uma quinoa, eu como um feijão, uma lentilha, um grão de bico, aí eu como legumes. Quais legumes? Eu como brócolis, couve-flor, berinjela, batata, chuchu. Botou a batata nesse grupo. Batata não é legume, gente, não é. A gente fala sopa de legumes e tem batata. Então, é sopa de legumes com batata. Isso é bem importante. Bem, bem, bem importante. Porque se eu faço, no caso da sopa, faço uma sopa de legumes com batata, é uma sopa que dá um pouco mais de sustância. Se eu faço uma sopa de legumes, chuchu, abobrinha, vagem, cenoura, é uma sopa que se eu tomar agora, dali uma meia hora eu estou morrendo de fome, porque não tem quase nada de carboidrato, bem pouquinho de proteína, então as coisas que têm uma densidade calórica maior, não está nada expressivo ali, tá? Então, caso vocês, assim, tenham perdido, não lembrem, tudo isso, ou pede para mim pelo e-mail, ou pode pedir para o Rodrigo, a tabelinha dos grupos alimentares, para você, assim, não esquecer. Por exemplo, quinoa. Quinoa é o quê? Eu vejo muita gente falar assim, eu troco uma lentilha pela quinoa. Elas não são intercambiáveis, são alimentos de grupos diferentes. Embora a quinoa tenha o status de ser assim, nossa, ela é super proteica. A gente associa feijão como algo proteico, portanto, a quinoa e o feijão são similares, eles não são. A quinoa é um cereal, o feijão é uma leguminosa, tá? Feijão, lentilhas,
feijão de qualquer tipo, couro, feijão bolinha, rosinha, jalo, branco, o marronzinho, azuki, aí as lentilhas. A mais comum é a lentilha canadense, aquela que compra no supermercado, a mais verdinha. A lentilha rosa, muita gente conhece, mas a gente tem a lentilha beluga, tem uma lentilha preta, né? Eu não lembro se a beluga é a verde ou a preta, mas tem uma verdinha, uma pretinha, tem lentilha amarela. Na Índia tem bastante lentilha, né? Então, se tiver algum empório indiano, é fácil encontrar as várias lentilhas. O grão de bico, a soja é uma leguminosa, o tremoço, que quem é mais novo aqui talvez não conheça, mas quem é mais velho talvez conheça mais o tremoço. Agora o tremoço pegou mais moda, porque faz queijo de tremoço. Tremoço é uma leguminosa, a gente compra em conserva, mas é uma leguminosa, assim como as favas, que são feijões bem grandões, assim, tem fava rajada, fava branca, tá? Então, essas são as leguminosas. Falei grão de bico, tá? Grão de bico também. E dos cereais, gente, para revisitar, arroz é um cereal, quinoa é um cereal, o milho é um cereal, 3 cereais que na introdução alimentar eu falo bastante, que é necessário dar para a criança para apresentar o glúten, que é o trigo, o centeio e a cevada. Quando eu falo de apresentar o glúten na introdução alimentar, a maioria dos pais, das mães, pensam em, vou dar pão, vou dar macarrão. Não, basta a gente comprar o grão do trigo, o grão do centeio, o grão da cevada, sendo que trigo e cevada são os mais comuns da gente encontrar aí em pacotinhos, né? Mas sem fazer propaganda, não fazendo apelo nenhum à marca do produto, mas tem um bem famoso no supermercado, que é aquele Harris. Ele tem a versão tradicional, tem grão de centeio, de cevada e de trigo. Então, é um componente que dá para dar na introdução alimentar ali para apresentar, por exemplo, o glúten, tá? A aveia é um cereal, o amaranto é um cereal, o painço é um cereal, o triticale, o milheto. O milheto não é algo comum aqui no Brasil. O triticale também, arroz selvagem, por incrível que pareça, gente, arroz selvagem não é um arroz, tá? É assim, uma coisa bem esquisita, chama de arroz selvagem, mas ele não é da mesma família do arroz, né? Um arrozinho preto, longo, assim. E dentro dos arrozes, a gente tem o arroz branco, a gente tem o arroz agulha, né? A gente tem o branco e o integral. Tem o agulha, tem o cateto, tem o basmati, tem o jasmine, tem arroz vermelho, aí tem o arroz arbóreo, que é mais para fazer risoto, mas tem vários tipos de arrozes também. Tá? Então, é importante ter essa noção de quais alimentos estão em cada grupo para ajudar na hora da escolha. Alguém me escreveu aqui, deixa eu ver. Então, Dani, se passar de 1 aninho, dá para dar, porque qual o problema da conserva? É que algumas têm sal, tá? Então, passou de 1 aninho, dá, por exemplo, tira. A gente faz isso para a gente comer também, né? Você tira da conserva, você passa na água, você dá uma lavadinha, aí dá para oferecer, pode dar sim. Podemos dar conserva em geral para o bebê, palmito, azeitona, pepino. Então, depois de 1 ano dá, por causa do sal. E aí, claro, muito cuidado que a água da conserva esteja clara, não seja turva. Na lata, por exemplo, que a lata não esteja estufada por causa de toxina botulínica. Então, essas conservas da azeitona, por exemplo, é uma coisa que tende a ser muito salgada. Então, é pouquinho, assim. O palmito já não é uma coisa tão salgada. Tudo isso, assim, como não é um alimento extremamente in natura, é bom não dar muito, sabe? Tipo, eu vou pegar, a gente que é adulto, pega um toletinho de palmito e come todo, né? A criança você vai dar um pedacinho, talvez você possa fazer um recheio de bolinho, né? Fazer um quichezinho e colocar aquilo no meio com tomate, como se a gente faz mesmo um recheio de palmito e afins. Pepino em conserva,
Eu não sei se é muito ácido também, não, mas dá para dar. Se a família come, não tem porquê, assim. Vocês têm o hábito em casa de pegar umas conservas, né? Aí tem nabo, tem cenoura, tem essas conservas mesmo. É só tomar cuidado com o volume, porque tem muito sal. E, gente, é um saborzinho que, assim, a mim me encanta. Então, você começa a comer, você quer comer um monte. É uma chance da criança dar mais, dar mais, dar mais. E aí, não dá para dar mais, né? Porque é muita coisa. Pensa no tamanho do rim de uma criança aí de 1 ano e meio aí, que já está liberada para começar. Depois de 1 ano já está liberado para começar. E aproveitando falando do sal, não quer dizer que a criança com menos de 1 ano, assim, que a gente não deve dar sal. Ai, nossa, ela pegou alguma coisa do meu prato e tinha sal. Não vai fazer mal, tá? O que a gente faz é evitar, por exemplo, a gente prepara a comida e vai fazer a mesma comida da família, faz tudo sem sal. Tira a porção da criança e coloca sal na comida da família. E aí você colocou sal na sua comida do seu prato, e a criança vai lá e quer uma garfada do seu prato, quer botar a mãozinha para pegar um pedaço. Isso não tem problema. A questão é eu dar no dia a dia, almoço e janta, todos os dias, alimentos com sal. O rim não dá conta, né? O próprio teor de cloreto e de sódio presente nos alimentos já atende a demanda. E se o bebê mama no peito, já está contemplada essa questão do sódio. Além do sódio, muito mais importante do que o sódio é o iodo. Então, uma coisa que eu falo o bebê que está comendo a comidinha que é sem sal, ele vai obter o iodo, que é um trisco, quase nada dos alimentos em geral, mas principalmente do leite materno da fórmula. A fórmula é indiscutível que vai ter iodo. O leite materno, como é que vai ter iodo? Se a mãe consumir o sal iodado. Se resolver consumir esses sais aí, tudo do Paranauê, sal da rocha de não sei aonde, é melhor comprar o sal do Mossoró mesmo, sal iodado, que a Anvisa orienta, né? É importante não, é obrigatório eu não sei se é iodação ou iodatação, não sei como é que fala isso não, mas a adição de iodo no sal é previsto por lei, tá? Então, se você consome, você está amamentando, você consome o sal iodado, o seu leite tem um teor de iodo adequado até 1 ano de vida do bebê, e aí, a partir daí, ele obtém o iodo também dos alimentos. A partir de qual idade pode dar a veioca, panqueca, bolinhos, etc. Então, Ingrid, você pode dar isso já desde a introdução alimentar. Pensando, vou começar pelos bolinhos, tá? Que bolinho é bem amplo. Por bolinho, a gente usa como estratégia quando a gente quer dar num método BLW, e BLW, eu sempre falo, não é comida em pedaço. BLW é autonomia da criança explorar todos os sentidos em relação à alimentação, tá? A gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode aprofundar um pouquinho nessa questão do BLW. Então, eu consigo dar um feijão para um bebezinho que está em introdução alimentar comer? Ele ter a autonomia de, na cadeirinha ali, no pratinho, ele pegar... Ele não faz esse movimento. Então, eu preciso lançar mão de um bolinho, eu amasso o feijão, eu pego aquelas colherzinhas de BLW, eu não sei se todos vocês conhecem, mas é aquela colherzinha, é meio de silicone, que tem aquele escudo, que parece o escudo da chupeta no meio, que a criança segura aqui, se ela enfiar na boquinha, a colher não entra na boca dela toda, porque o escudo bate na boca e dá o limite, né, de quanto vai entrar na boca. Então, você pode amassar e fazer, entre aspas, um bolinho, moldando essa massinha na ponta da colher e deixar em cima da mesinha para a criança. Aí, assim, ela tem mais condição, da pouca coordenação que ela tem, né, de pinça, assim, de pinça mais grosseira, de pegar a colher e levar aquele alimento à boca, de uma maneira ainda mais rudimentar. Então,
Um bolinho, nesse caso, é um recurso para a gente introduzir cereais, tipo o arroz também, que ou você faz o arroz bem empapado e tira em pedaço, né? Ou você também amassa e aí faz o mesmo procedimento no talher, ou enrola também. Eu pego um feijão e posso misturar um pouco de uma aveia em flocos finos. E aí eu faço como se fosse um formato de um bolinho. Então, os bolinhos já estão previstos na introdução alimentar como esse recurso de você adaptar o formato do alimento à capacidade da criança pegar esse alimento. Agora, panqueca e aveia, eu acho que já é um requinte disso, né? A aveioca, por exemplo. A aveioca é uma panqueca de aveia. E as panquecas são panquecas assim, desde panqueca de farinha, até panqueca de lentilha, até panquecas variadas aí, né? As panquecas em si, pensando nessas bem simples, eu pegar uma lentilha rosa, água, e bater no liquidificador, no processador, e abrir na frigideira. Depois rasgar, isso é um recurso para a introdução alimentar, porque eu estou dando uma leguminosa numa forma que a coordenação motora da criança tem condição de acessar, tá? Então, dessa panqueca que nós estamos falando, pode ser desde a introdução alimentar. Aí, panquecas mais elaboradas, de farinha, e que vai outros ingredientes, a gente já pode deixar ali um pouquinho mais para frente, mais para perto de 1 aninho, quando a criança já está numa estrutura de café da manhã, almoço e janta e lanchinhos, tá? Não quer dizer que não possa dar antes, mas o que eu quero dizer é, até perto de 1 ano, né? Porque 1 ano não bate o gongo para nada. Mas até por volta disso, a criança está nessa exploração. Eu estou num aprendizado, eu estou numa descoberta, eu estou em contato com um universo que é novo para mim, um universo na minha língua, um universo no cheiro, de ver mamãe comer, papai comer, irmãozinho comer, ou outras crianças comerem, se a criança está em alguma instituição, né, numa creche, num berçário, numa escolinha, tá? Então, nesse sentido, a gente pode fazer algo um pouco mais elaborado. No lanchinho da tarde, aí eu faço uma aveioca, que aí tem várias receitas de aveioca, né? A aveioca que eu dou é aveia, chia e leite vegetal. Tem gente que faz aveioca que é só aveia com água, que é uma panqueca mais fácil ainda. O que substituiria isso? Na verdade, nada, assim. É um jeito, na verdade, sim, perdão. Uma aveioca que é só aveia com água, eu posso, por exemplo, trocar no lugar do arroz na hora do almoço, porque a aveia é um cereal, assim como o arroz. Então, eu uso essa receita básica de aveioca para oferecer um cereal que a criança não tem condição de pegar. Não sei se vocês já viram o grão da aveia, porque a gente vê muito aveia em flocos, mas o grão da aveia é um grão igualzinho um arroz agulhinha. Ele é bem compridinho, diferente do milho. O milho eu tenho na espiga, e aí eu tenho o corte do BLW para dar o milho. Então, eu não preciso ter aquele floco que a gente faz o cuscuz na cuscuzeira para oferecer o milho para o bebê. Eu posso dar o milho na própria espiga, deixar ela cozida, passar a faca no sentido, a espiga está de comprido, né? Eu passo a faca no sentido longitudinal sobre o grão, no meio do grão, para quebrar essa casca, e aí a hora que a gengivinha da criança vai puxando, vai saindo só o miolo, e ela vai tendo condição de engolir sem ter nenhum risco de gag e de engasgo, tá? Então, é nesse sentido. Aí eu vou fazer um muffin. Para que eu vou fazer um muffin para uma criança de 8, 9 meses? Se está aprendendo ainda a comer a fruta, se está aprendendo ainda a comer o cereal e a leguminosa. Posso dar? Posso, mas eu não preciso necessariamente fazer. Eu fiz e fiz um super natureba. Ontem eu atendi uma moça
que engravidou, está grávida, né, no comecinho da gestação, e ela tem o hábito de fazer esses bolinhos para ela. E os bolinhos dela, eu falei, ó, guarda a sua receita, porque ali, quando seu nenenzinho estiver lá com uns 10 meses, é o tipo do bolinho que ele vai poder comer. Então, se a criança está com 7 meses, 8 meses, no caso dessa mãe, ela faz o bolinho para ela pode dar para a criança. Mas não fazer só para a criança, tá? Tranquilo, tá jóia. Então, tá bom, gente. O que mais, gente? Que eu tinha, assim, imaginado, como não rolou ali, eu tinha imaginado falar dessa questão, né, do cuidado com a alimentação logo no pós-parto, dos grupos alimentares, montagem de pratinho, gente. Essa é outra coisa que, às vezes, eu percebo que dá uma certa, assim, nem sempre está se fazendo direitinho, né? Eu expliquei, mandei imagem para vocês, a gente monta o pratinho em terços, sendo que um terço é exclusivo das leguminosas, então já falei todas elas, as leguminosas. Um terço vai, assim, acolher a combinação de dois grupos que são os cereais e tubérculos, sendo que os cereais são mais nutritivos que os tubérculos, então é preferível dar arroz, milho, quinoa, a batata, mandioca, mandioquinha, e um terço engloba o combinado de verduras e legumes. Lembrando que os legumes são tomate, cenoura, chuchu, abobrinha, abóbora, berinjela, beterraba, pimentão, quiabo, jiló, são legumes. E verduras são as folhas. O alface, a rúcula, a escarola, o repolho, o almeirão, a mostarda, a catalônia, a chicória, eu já falei. Enfim, todas essas folhas. Então, se eu vou colocar uma colher de sopa de feijão, eu vou colocar uma colher de sopa de arroz, ou meia colher de sopa de arroz, meia de batata, e uma colher de sopa de cenoura mais escarola. Não é uma colher de sopa de cenoura e uma colher de sopa de escarola, porque senão eu não faço em terços, eu faço em quartos. E aí eu já coloco um tanto a mais de verduras e legumes, no caso desse exemplo, tá? Em relação aos cereais e às leguminosas. Então, é bem importante esta proporção na montagem do pratinho da criança. E isso vai, gente, até a criança ficar mais velha mesmo. Se é uma criança saudável, ela cresceu saudável, ela come saudável, ela tem uma referência saudável, ela está num bom ganho de peso, não tem razão da gente fazer a distribuição do prato que nem a gente faz para um adulto, que é dividir o prato em 4, metade, então, eu coloco de verduras e legumes, 1/4 eu coloco de cereais, 1/4 eu coloco de leguminosas, dando preferência para os alimentos ricos em cálcio, então as folhas verdes escuras, especialmente, né, que é um pouco de gergelim ali, tá? Isso é como eu monto um prato de adulto. Prato de criança é 1/3 de leguminosas, 1/3 de cereais com tubérculos e 1/3 de verduras e legumes, tá? Com o óleo de linhaça podendo ser colocado nesta refeição, podendo ser colocado sobre frutas, podendo ser dado direto na boquinha da criança, podendo ser dividido em todas as refeições, um pouco no café da manhã, um pouco na frutinha da manhã, um pouco no almoço, fruta da tarde, jantar, tá certo? Então, eu queria falar dessa distribuição, porque é muito comum eu ver essa dúvida, e a hora que vem, eu não estava colocando essas proporções, a escola não está colocando essas proporções, então, vocês podem pedir fotos do pratinho na hora que eles montam o pratinho da criança para ver se está uma proporção mais ou menos assim, tá bom? E mais uma coisa em relação ao pratinho da criança, toda criança tem que deixar resto no prato.
essa coisa de que eu aprendi quando criança, né? Não desperdiça comida, é pecado jogar comida fora. De fato, é realmente assim, com tanta gente passando fome, não tem muito sentido, né? Mas no caso de crianças, de bebezinhos e de crianças um pouco maiores, assim, até, sei lá, 2, 3, 4 anos, dependendo aí da capacidade de compreensão, é que 3, 4 anos a gente já espera que a criança diz, você quer mais? Quero mais. Mas um bebê, ele não vai dizer que ele quer mais. Então, é bem importante, especialmente nesse comecinho, a criança deixar resto. Porque se ela deixa resto, você sabe que ela comeu até ficar satisfeita. Isso vale para bebês que mamam na mamadeira, mesmo leite materno. Você ordenha o leite e manda o leite para a escola, para a casa de algum cuidador, ou mesmo a mãe ordenha e o pai fica, ou a outra mãe fica, enfim. É um pecado jogar leite materno fora, né? Mas, enfim, tem que deixar resto na mamadeira, inclusive de leite materno. Se está tomando 120 ml, põe 130. Tomou todo 130, põe 140. Até que deixar pelo menos uma colher de chá de leite. Ou uma colher de chá de comida. Ou uma colher de chá de fruta. Tem que deixar um pouquinho de resto. Fala, Dani. E está fechado o microfone, não abriu. Essa é uma dúvida minha sobre, porque, por exemplo, disso de quando a Violeta, por exemplo, come tudo que está no pratinho, são poucas as vezes que acontece, mas aí a gente às vezes fica, eu e o Maurício discutindo, ele acha assim, não, ela comeu tudo, que bom, está satisfeita, e eu fico pensando, então a gente deveria colocar mais para ela repetir e esperar até que ela esteja satisfeita enquanto há no prato. Exatamente. Então essa era uma dúvida. Então, se acontece de comer tudo, o ideal é colocar mais comida. Mesmo que a gente coloque mais, ela dê uma colherzinha e não queira mais nada, porque às vezes exatamente, porque pode ser que ela comeu tudo e ela realmente ficou satisfeita, mas nessa idade eu acho difícil ela dizer, estou satisfeita, ela nem fala direito ainda, né? E aí, se você vai complementar esse prato, o que você vai colocar? Vai colocar mais um tiquinho de arroz, um tiquinho de feijão e um tiquinho de verdura e legume, tá? Você não vai colocar só o arroz, só o feijão, só a verdura e legume. E aí ela vai, assim, comer um pouquinho mais de tudo isso. Tá? Deixa eu ver. Aqui que tem a Natália. Não sei se já foi falado ultimamente, só estou conseguindo dar almoço e janta distraindo meu filho, ele fica brincando com o copo e eu colocando a colherada na boca. Tem algum jeito de mudar isso? Eu posso continuar fazendo, já que ele está comendo. Então, Natália, a gente ter a atenção da criança é o ideal, tá? Às vezes a gente não consegue, até porque depois de uma certa idade, a criança, assim, não vai querer ficar sentada, por isso que às vezes eu falo, coloca na cadeirinha, mas eventualmente uma torre montessoriana, que a criança pode ficar em pezinha, né? O ideal é a gente não ficar assim correndo com a comida atrás da criança. Se a criança sai correndo, você aguarda ela voltar, convida ela a voltar, para ela ter a atenção de comer. Não que ela vai ficar assim super quietinha e tudo mais. O que você pode fazer para ele, você falou dele ficar distraindo, depende como você vai distrair, né? Eu recomendo, gente, assim, fortemente não distraiam a criança com tela, tá? Vocês podem dar, por exemplo, um alimento inteiro na mão dela, vocês podem dar uma berinjela inteira na mão dela, vocês podem dar uma laranja sem descascar, para que a criança continue em contato com o alimento. O foco 100%, Natália, é muito difícil. Mas também a gente tem que ver como está o ambiente. O ambiente está super assim agitado, tem gente falando e não sei o quê, e todo mundo atropelando e passando, e TV ligada, e aí é complicado até para a gente, né? Capturar a atenção. Então, a qualidade do ambiente é algo importante neste comecinho. Eu não lembro quanto tempo o seu filhinho está, viu, Natália? Eu acho que ele não fez 1 aninho ainda, né? Eu não tenho certeza. Mas
especialmente nessa fase que a criança ainda está aprendendo a comer mesmo, é bem importante que esse seja um momento de aprendizado, e não só mais uma tarefa cumprida, porque vocês, mães, têm os seus trabalhos, as suas demandas, a casa para cuidar, a família, né? Mãe e pai, os pais, né? Toda essa correria para fazer no dia a dia. Então, ele está comendo, mas é importante que esse ambiente não esteja tão agitado. 1 ano e 1 mês. Então, é isso, ele está na fase de aprendizado ainda. Aí a Ingrid está comendo tudo também. Vamos saber aumentar um pouco. Aumentem, gente. Bebezinho. Eu também não lembro, Ingrid. A Isis também deve ficar 1 ano e pouquinho, né? Ou ainda não chegou em 1 ano. Eu sei que os neném aqui tá quase tudo assim. Então. Tá pequenininha ainda. Petica mesmo. Mas essa faixa etária comeu tudo, você pode dar mais. Ana, mas ela comeu um mamão papaya gigante, comeu inteiro. Dá mais. Pode dar mais, porque especialmente a criança pequenininha, que não tem essa situação que a gente, de adulto, a gente deturpou o nosso paladar, a gente desregulou o nosso centro de apetite e saciedade. O bebê não tem isso. Graças a Deus, esse aspecto está preservado nele. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Que era basicamente o que eu tinha pensado para conversar com vocês. Já que não teve demanda de lá, né, eu estruturei, e é muito provável que eu vou voltar a falar isso uma e outra vez, porque isso é um tema que é dos mais comuns, essas coisas que eu trouxe para conversar com vocês hoje, é o que eu vejo mais comum na consulta de 8 meses, 8, 9 meses, que é uma consulta de segmento, na consulta de 1 ano. A consulta de 1 ano é uma consulta bem importante, por conta do ajuste do cálcio para a criança. Essa é uma fase de transição, né, perto de 1 aninho, quando a criança começa a andar, que a necessidade de cálcio, especialmente, passa de 260 miligramas para 700 miligramas por dia. E isso não é fácil, isso não é possível obter só do aleitamento materno. O aleitamento materno dá em torno de 200 a 300 miligramas nessa faixa etária. Então, na introdução alimentar, a criança está precisando de 260, só o leite materno já dá conta tranquilamente, até passa. Mas, à medida que vai chegando perto de 1 ano, que a criança vai comendo mais alimentos sólidos e tomando um pouco menos de leite materno, mesmo assim, chegar a 700 é bastante desafiador. Então, eu encorajo vocês a trazer as crianças para a gente fazer esse ajuste. A criança vai ficar com essa demanda de 700 até 4 anos, 3 anos e 11 meses e 29 dias. A partir de 4 anos, a necessidade sobe para 1.000 miligramas, que é a necessidade da maioria dos adultos, homens e mulheres não grávidas e não lactantes. E a partir de 8 anos, passa para 1.300, e vai assim até os 19 anos. Na minha faixa etária, depois dos 50, são 1.200. E eu sei que para mim é bastante desafiador, né? Eu já fiz cálculo, eu dou aula de cálcio, né? Então eu já fiz bastante pesagem, cálculo das coisas que eu como, urina 24 horas que eu colho para sempre olhar e sempre poder trazer isso como um elemento na hora de cuidar dos adultos. Então, o ajuste do cálcio é algo bastante desafiador na alimentação. Não só na alimentação vegana, na alimentação vegetariana ou mesmo na onívora. A diferença é que na alimentação ovo-lacto ou onívora, a gente tem os laticínios como mais uma fonte. Então, não dá para exagerar. Eu recomendo sim. Bom, na verdade, eu não recomendo só o leite fortificado, é o combo das coisas, dos alimentos que são fontes de cálcio. O principal que eu encorajo todo mundo a comer, todos vocês que estão aqui, e apresentar para as crianças, é o gergelim, ou a sementinha triturada, seja para as crianças, para os bebês, para vocês também.
ou o tahine. Então, realmente é o alimento mais rico em cálcio que a gente tem conhecimento. Uma colher de sopa de tahine vai ter aí na casa de 120, 130 miligramas. É bem, assim, significativo. O leite fortificado... Ai, gente, me deu soluço, né? O leite fortificado, ele é um bom recurso, porque algumas bebidas chegam a ter 300, 400 miligramas por 200 ml, ou 150 a 200 miligramas por 100 ml. No caso dos bebês, é mais fácil falar em 100 ml, porque 100 ml é um volume relativamente pequeno, e dá para você, por exemplo, colocar numa panqueca, misturar, fazer como se fosse um creminho de fruta, tipo um danoninho de inhame, alguma coisa assim, para os pequenininhos, né? Então, é importante. Se não está aceitando leite fortificado puro, Dani, dar de outra forma. E se não aceitar o leite fortificado, aí a gente tem que fazer uma soma de quanto a criança está recebendo, e se não conseguir chegar, a gente usa um suplemento, gente. Assim, tá tudo certo, assim, até que a criança vá... Como que eu vou fazer um bebê de 1 ano tomar 200 ml de leite vegetal, comer uma colher de sopa de gergelim e comer folha escura? Eu preciso colocar a folha escura lá, porque vai ter caroteno, vai ter vitamina C, vai ter o cálcio, vai ter magnésio, vai ter vários outros nutrientes ali. Mas que volume que a criança pequenininha vai comer de verdura? Então, não dá para contar assim que vai vir uma quantidade grande de cálcio lá. Meia colher de sopa de gergelim triturado é bem possível de colocar num dia da criança. 100 ml de leite vegetal, se a criança aceitar o leite vegetal, é bem possível de colocar. Então, tem que ir somando um pouquinho quanto a criança está mamando, para a gente ver. Então, nesse caso, é o meu papel fazer essa soma, essa ajuda, é por isso que eu falo, para vir nessa consulta de um aninho, tá? Às vezes acho que ela comeu um monte, mas depois deixa que a comida está quase toda no babador. Isso é verdade. Vai assim, aquele babador grande, né? Você vai olhar, a comida está toda ali dentro, né? Quando cai no chão e tem cachorro, aí você não vê nada, porque o cachorro come. Mas é assim, Dani, é um aprendizado. Tá tudo certinho, assim, não precisa desesperar, mas é boa essa atenção, porque essa atenção traz atenção para a gente também, né? O quanto e aí estou falando de vocês, né? Essa reflexão que vocês têm que fazer. Quanto eu estou comendo de cálcio? Para minha necessidade, vocês que estão amamentando, vocês têm uma necessidade muito alta, muito alta. Para cada mês de amamentação, existe uma perda de massa óssea da ordem de 1 a 3%. Vocês que passam comigo, vocês recebem suplemento de cálcio. E as mulheres que não recebem suplemento de cálcio? Então, não tem essa reciclagem, a gente chama tecnicamente de turnover, né? Essa saída de cálcio do osso, essa perda, mas essa reincorporação do cálcio à medida que está sendo feita a suplementação. Então, eu realmente recomendo, no caso de vocês, né? Quem está amamentando, fazer a suplementação de cálcio, tá em dia com o cálcio urinário, com os exames tudo certinhos, para garantir que vocês preservem a massa óssea de vocês. Tá bom? Mais alguma coisa, queridos e queridas? Então, esse encontro vai ficar gravado. Vocês... Ai, que bom. Que bom, assim, eu fico feliz porque isso realmente nessa fase da minha vida, é o meu propósito mesmo, né? Levar informação, e à medida que vocês entendem o que eu estou falando, vocês conseguem replicar isso para pessoas que não passam em profissionais ou não passam em nutricionistas que dão informação assim, que hoje você vê de tudo, né? Você vai ver a blogueira dando informação, né? A influencer, é mais chique, blogueira, assim, influencer, você vai ver gente com competência técnica, né? No caso, médicos, nutricionistas, falando coisas que não são verdadeiras, pessoas leigas e que se informaram falando coisas verdadeiras. Então, aqui,
Ninguém aqui é nutricionista, é onde eu sei. Exceto a Leila. A Leila é estudante de nutrição que está acompanhando algumas consultas, né? Ela está fazendo um estágio comigo. Então, vocês são agentes de propagação dessas informações. Vir nesses encontros é uma possibilidade de vocês levarem informação para frente, né? Para suas famílias, para outras mulheres que têm filhos também. É bom, fico bem feliz. Obrigada por vocês terem vindo hoje. Para quem não veio, está tudo certinho. Se puder, venham mês que vem. E qualquer dúvida, a gente se fala no chat. Tá bom? Então é isso, queridos e queridas. Um beijo, boa noite a todos.